Eu já disse para os meus alunos que eu gosto muito do Facebook, não só porque nós podemos conhecer pessoas e conversar até de um modo mais fácil com a namorada do que seria usando o celular. E eu disse ainda para eles, e é algo que eu penso e tenho certeza absoluta, é que você pode aprender muito num site como esse do Facebook, especialmente, além do que eu já disse, né, no contato com as pessoas, mas também no contato com ideias que as pessoas tenham. E recentemente eu estava vendo uma mensagem muito interessante. Era um desenho de um casal de terceira idade e embaixo estava escrito: no tempo deles era normal consertar as coisas eram muito valiosas para você jogar fora, e isso inclui os relacionamentos. Quando o relacionamento não está dando certo, ou quando não dava certo antigamente, no tempo das nossas avós e bisavós, o que eles faziam? Eles tentavam consertar o casamento, ao contrário de hoje, em que nós vivemos num mundo descartável, onde as coisas não funcionam mais, então você se desfaz. Eu acho que, em primeiro lugar, tem um lado, uma ideia de que antigamente os casamentos eram consertados. Eu acho que essa ideia não é tão correta assim. Havia um papel muito passivo das mulheres, né? Elas não podiam reclamar e reivindicar ou desejar algo que hoje é normal, né? O seu prazer, por exemplo. As mulheres não eram mais do que aquelas que geravam os filhos e cuidavam da casa, né? Então tem um lado, uma visão idealista do passado, né? Muitos casamentos foram mantidos e conservados porque era uma vergonha, especialmente para a mulher, ser divorciada, ser separada. Então, e muitas vezes os homens tinham suas amantes ou tinham relacionamentos extraconjugais porque era visto como algo normal. Eu não sei, eu acho que talvez os relacionamentos que tenham dado certo, não sei quantificá-los, né? Que número, que percentual seriam eles, né? Agora, claro que comparado com os dias de hoje, parece que no passado as pessoas tinham mais uma força de vontade maior, né, para manterem-se casadas. Talvez porque hoje, algo que Santo Agostinho já falou no século IV depois de Cristo. Santo Agostinho é um pensador que testemunhou a queda do Império Romano. E ele disse algo que eu acho que vale até hoje, no século XXI, que o casamento não visa o prazer dos cônjuges. O casamento visa antes construir uma família, né? Ter uma instituição forte o suficiente para educar crianças. Se você quiser pôr no mundo, tem muitos casais que resolvem não ter filhos, mas nesse caso você pode pensar também que esse casal ele se propõe a construir um casamento não pensando apenas no seu desejo, nos seus interesses, mas no interesse dos dois, né? E aí exige uma certa capacidade de conciliação, que não me parece que a gente veja hoje. Eu não sei se isso se deve ao capitalismo. Será que o capitalismo é capaz de produzir na mente das pessoas fácil com a namorada do que seria usando o celular? E eu disse ainda para eles, e é algo que eu penso e tenho certeza absoluta, é que você pode aprender muito num site como esse do Facebook, especialmente, além do que eu já disse, né, no contato com as pessoas, mas também no contato com ideias que as pessoas tenham. E recentemente eu estava vendo uma mensagem muito interessante. Era um desenho de um casal de terceira idade e embaixo estava escrito: no tempo deles
era normal consertar as coisas eram muito valiosas para você jogar fora. E isso inclui os relacionamentos. Quando o relacionamento não está dando certo, ou quando não dava certo antigamente, no tempo das nossas avós e bisavós, o que eles faziam? Eles consertavam, tentavam consertar o casamento. Ao contrário de hoje, em que nós vivemos num mundo descartável, onde as coisas não funcionam mais, então você se desfaz. Eu acho que, em primeiro lugar, tem um lado, uma ideia de que antigamente os casamentos eram consertados. Eu acho que essa ideia não é tão correta assim. Havia um papel muito passivo das mulheres, né? Elas não podiam reclamar e reivindicar ou desejar algo que hoje é normal, né? O seu prazer, por exemplo. As mulheres não eram mais do que aquelas que geravam os filhos e cuidavam da casa, né? Então tem um lado, uma visão idealista do passado, né? Muitos casamentos foram mantidos e conservados porque era uma vergonha, especialmente para a mulher, ser divorciada, ser separada. Então, e muitas vezes os homens tinham suas amantes ou tinham relacionamentos extraconjugais porque era visto como algo normal. Eu não sei, eu acho que talvez os relacionamentos que tenham dado certo, não sei quantificá-los, né? Que número, que percentual seriam eles, né? Agora, claro que comparado com os dias de hoje, parece que no passado as pessoas tinham mais uma força de vontade maior, né? Para manterem-se casadas. Talvez porque hoje, algo que Santo Agostinho já falou, no século IV depois de Cristo, Santo Agostinho é um pensador que testemunhou a queda do Império Romano. E ele disse algo que eu acho que vale até hoje, no século XXI, que o casamento não visa o prazer dos cônjuges. O casamento visa antes construir uma família, né? Ter uma instituição forte o suficiente para educar crianças. Se você as quiser pôr no mundo, tem muitos casais que resolvem não ter filhos, mas nesse caso você pode pensar também que esse casal ele se propõe a construir um casamento não pensando apenas no seu desejo, nos seus interesses, mas no interesse dos dois, né? E aí exige uma certa capacidade de conciliação que não me parece que a gente veja hoje. Eu não sei se isso se deve ao capitalismo. Será que o capitalismo é capaz de produzir na mente das pessoas a ideia de que tudo é descartável, inclusive as pessoas? Ou talvez isso seja uma ausência de instituições que antigamente estavam mais presentes, como a igreja, né? Que defende a ideia da eternidade, de que há coisas que são eternas e duradouras, né? Apesar de que o próprio casamento, no próprio casamento o padre diz, né, até que a morte os separe, né? Mas de qualquer maneira,